Hoje nós vamos falar sobre as amedrontadoras, atormentadoras, aterrorizadoras bestas do Apocalipse. Quer descobrir quem elas representam? Eu sou o Vitor BJ e essa é a série sobre o livro do Apocalipse. Muitos filmes e seriados de hoje em dia têm como vilões bichos como bestas, monstros e até demagorgons. Semana passada a gente viu que o capítulo 12 de Apocalipse retrata os ataques de Satanás contra o povo de Deus. E essa semana a gente vai falar sobre o capítulo 13, onde duas bestas entram em cena como parte do plano de destruição de Satanás. A primeira besta que foi vista por João, ela estava saindo do mar. Essa besta, ela representa um poder político cuja característica é a religião. Ela sai do mar porque ela representa a imensa e povoada Europa, onde a besta do mar sobe ao poder depois que o Império Romano caiu. Assim como o dragão, essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas cabeças são os reinos que Satanás utilizou para perseguir o povo de Deus. Já os chifres simbolizam as nações que surgiram depois da queda do Império Romano, como dito lá em Daniel 7, verso 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Outra característica física dessa besta era que ela parecia como um leopardo, mas tinha cabeça de leão e tinha pés de urso. Ela tinha a aparência de 4 animais, que simbolizavam os impérios mundiais da Babilônia, da Média Pérsia, da Grécia e de Roma. Satanás deu a essa besta o poder para que ela o representasse aqui na Terra. Agora, vocês lembram de quando a gente falou dos 1260 dias? Pois é, aqui em Apocalipse 13, versos 5 a 7, João diz que o período de perseguição da besta ao longo de toda a história é de 42 meses. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e também dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Olha só que curioso, a gente já falou dos 1260 dias e agora a profecia fala de 42 meses. 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias, que em linguagem profética significa 1260 anos. Viu só como as profecias estão interligadas? O final dessa fase foi marcado pela morte da última cabeça, só que ela será restaurada e vai ressurgir chamando a atenção do mundo todo. Só para você lembrar, o surgimento dessa besta foi em 538 depois de Cristo, com o papado ali se estabelecendo como poder político e eclesiástico em Roma. Essa besta foi morta, ou seja, esse poder religioso e político de Roma perdeu os poderes na época da Revolução Francesa. Quando a gente lê na Bíblia que a besta blasfemou contra Deus nesses 1260 anos, a gente se pergunta o que isso significa. No Novo Testamento, isso significa que ela queria se achar igual a Deus, ou até querer substituir a autoridade de Deus. No verso 6 que a gente leu, diz que ela abriu a boca para blasfemar contra o tabernáculo. E isso é muito sério. Deus habita no santuário celestial, onde Jesus intercede em favor da nossa salvação e pelo perdão dos nossos pecados. Quando a besta faz isso, ela tenta negar a obra mediadora de Cristo e substituir por um sacerdócio humano, que pode perdoar pecados e fazer coisas que só Deus tem autoridade de fazer. Aí não dá. É ridículo. Vamos então falar da segunda besta. E vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. Diferente da primeira besta que surge do mar, do meio de muitas pessoas, essa surge da terra. E a diferença entre a primeira e essa são duas. Primeiro que ela não tinha aparência assustadora, a julgar pela capa, ela parecia até inofensiva. E algo interessante é que esses 2 chifres do cordeiro que ela tinha fazem referência ao animal que é o símbolo de Cristo, o cordeiro. Ou seja, esse poder no tempo do fim tem semelhanças com Cristo e com o seu ministério. O fato dessa besta ter surgido após a derrota da besta do mar mostra que ela exclusivamente vai atuar no tempo do fim. E no livro Grande Conflito, Ellen White descreve quem poderia ser essa segunda besta. Ela diz: que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo-se em poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo todo?
A aplicação desse símbolo não admite dúvidas. Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia, e esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. Muito sério isso, viu? Apesar de ser protestante, nos últimos dias os Estados Unidos eles vão usar ali a sua influência como o Império Romano usou. Esse poder ele vai fazer com que o mundo inteiro adore a primeira besta, ou seja, a Igreja Romana. Fiquei em choque. Agora você deve estar aí pensando, mas como alguém pode acreditar na besta? Pois é, bem diferente do que descreve no Apocalipse, essa besta não vai vir em formas monstruosas ou até assustadoras. Não, pelo contrário, o que vai convencer a muitas pessoas vão ser as atitudes dessas bestas. Elas também, inclusive, vão realizar milagres até semelhantes aos de Cristo. Quando falamos que a primeira besta seria restaurada, isso significa que no tempo do fim, o papado romano ele vai voltar ao poder político e religioso, apoiado pelos Estados Unidos da América. E, gente, isso aqui já está acontecendo. Você já ouviu falar em marca da besta? E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Todos nós seremos pressionados a receber a marca da besta na mão direita ou na testa. Mais uma vez, galera, a gente vê um símbolo sendo usado para blasfemar contra Deus. Assim como os selados vão receber uma marca na testa, os ímpios também receberão. Esses locais, escolhidos ali como sinal, fazem referência à instrução que Moisés recebeu e deu aos israelitas de amarrar a lei de Deus nas suas mãos. Ou seja, a marca da besta tem a ver com os mandamentos de Deus. Alguns vão escolher receber a marca da besta para escapar da morte e da ameaça de morte, enquanto outros estarão totalmente comprometidos com esse sistema de adoração apóstata. Para você entender, a marca da besta ela envolve a substituição dos mandamentos de Deus por leis humanas, principalmente na questão do sábado. Ele será prova de fidelidade e de obediência diante de Deus. A mudança desse dia separado para o domingo é uma das principais evidências de que Satanás continua tentando usurpar a função e o poder do próprio Deus. Resumindo então a nossa fala sobre bestas, primeiro, as duas bestas são parte do plano de destruição de Satanás. Segundo, a primeira besta saiu do mar, representando um poder político dominado pela religião. Terceiro, a primeira besta teve o seu fim temporário nos acontecimentos da Revolução Francesa. Quarto, a segunda besta surge da terra e vai atuar exclusivamente no tempo do fim. E quinto, o que diferenciará os salvos dos perdidos será a marca da besta, que tem legítima ligação com a guarda dos mandamentos. E aí, galera, deu para entender melhor? Saiba que Deus ama muito você e por isso Ele deixou as profecias para que você não seja apanhado de surpresa. Confirme hoje o seu lugar ao lado de Cristo, seguindo os seus mandamentos e confiando apenas nele. Você quer fazer isso hoje?